O contexto histórico que antecedeu o enfraquecimento da Espanha e de Portugal, como potências imperialistas, para compreender o fortalecimento da Inglaterra e da França, como potências imperialistas, em detrimento do enfraquecimento de Portugal e Espanha. Precisamos voltar ao reinado de Colaus V do Sacro Império Romano-Germânico, que também foi rei Colaus I da Espanha. Em 1516, morreu o rei de Aragão Fernando II, marido da rainha Isabel de Castela. Isabel de Castela morreu em 1504, 12 anos antes de seu marido. Com a morte de Isabel, o rei Fernando de Aragão assumiu a regência da coroa de Castela, pois o casamento deles permitiu que os dois compartilhassem o governo dos seus respectivos reinos, sendo Isabel rainha apenas de Castela, e Fernando, rei apenas de Aragão. Mesmo assim, os reis católicos, como ficaram conhecidos, preferiram manter a separação política, territorial e administrativa dos reinos, para que um descendente direto deles pudesse unificar as coroas de Aragão e Castela, e as transformar em um único país. A filha mais velha de Fernando e Isabel, chamada Joana de Castela, casou-se com o conde Filipe de Habsburgo, conhecido como o Belo, que era filho do imperador Maximiliano I do Sacro Império Romano-Germânico. Joana de Castela era a herdeira legítima do trono castelhano. Entretanto, ela foi considerada louca e seu pai Fernando de Aragão a impediu de assumir o governo. O primeiro filho do casamento de Filipe de Habsburgo com Joana de Castela foi o príncipe Colaus, que mais tarde se tornou o primeiro rei da Espanha unificada com o título de Colaus I da Espanha, e também Sacro Imperador Romano-Germânico com o título de Colaus V. O rei Fernando permaneceu como regente, tanto de Aragão como de Castela, e determinou que o seu sucessor direto seria o seu neto Colaus, filho de Joana de Castela. Com a morte de Fernando de Aragão, em 1516, Colaus assumiu o trono com apenas 16 anos de idade. A mãe dele foi confinada em um castelo, na cidade espanhola de Tordesilhas, pelo resto de sua vida. Em 1519, faleceu o avô paterno de Colaus I da Espanha, Maximiliano I do Sacro Império Romano-Germânico, e iniciou-se na Europa uma competição entre os monarcas mais poderosos e influentes do continente para que um deles fosse escolhido como o novo Sacro Imperador Romano-Germânico. Os candidatos foram Colaus I da Espanha, Francisco I da França e Henrique VIII da Inglaterra. Colaus conseguiu convencer a maioria dos príncipes eleitores alemães a o apoiarem. Com a eleição definida, Colaus saiu vitorioso. Em um momento muito complicado nos estados germânicos, o surgimento da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, dividiu o Sacro Império em principados católicos e principados protestantes. As guerras religiosas que sucederam à Reforma foram marcadas por diversas batalhas entre grupos rivais, que só seriam encerradas temporariamente com a assinatura da Paz de Augsburgo, em 1555.